Bom dia, pessoal. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2025. Espero que todos estejam bem e que fiquem melhor ainda de poder ler a palavra de Deus. Gente, logo que eu me converti, isso lá 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu comecei a fazer jejum e mergulhei na palavra de Deus, porque a minha necessidade era muito grande. E eu decidi mesmo mudar de vida e ajeitar meus caminhos e tal, né? E procurar saber mais do Senhor. É, assim, eu tive algumas experiências na igreja e tinha na igreja muita gente simples, né? Gente sem entendimento. Uma vez eu vi uma irmã falando: tô dando um tempo para Deus, dando um tempo com Deus. E outro irmão também falando assim e tal. E tinha muito disso, sabe? Gente que falava. Tinha outra irmã dizendo: eu briguei com Deus e tal. Mal. E eu sei que na humildade deles, eles queriam dizer outra coisa. Queriam dizer que estavam magoados, que se queixaram para Deus, talvez, ou alguma coisa assim. Ou que estavam dando tempo de ir na igreja, né, e tal. Porque dar um tempo com Deus não é sábio, né? Não faz sentido nenhum. E o título dessa ministração de hoje é Eu Preciso de Deus. Raciocine comigo aqui. Eu dormi essa noite das 11 mais ou menos até as 3, daí acordei e tal, depois dormi de novo. E até as 6 mais ou menos quando a Axa me acordou lá. A Axa, pra quem não sabe, é minha cachorrinha pretinha, né? E ah, nesse tempo que eu tava dormindo, eu não conseguia ver nada. Eu tô em outra dimensão, tô em outro lugar, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu apago, eu não tô consciente. Eu preciso que Deus me cuide. Preciso que Deus me cuide porque eu não consigo enxergar o que está acontecendo enquanto estou dormindo. Bom, aí eu acordei. Então, eu vou no banheiro lavar o rosto, eu preciso que tenha água. Eu preciso que tenha ar para respirar, eu preciso que tenha comida na minha mesa. Eu preciso de Deus. Desde o primeiro segundo em que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E quando eu estou dormindo, eu preciso que Deus me cuide o tempo inteiro. Vocês percebem? Eu preciso que Deus cuide dos meus filhos, da minha casa, dos meus negócios e tal. Porque se Deus não me ajudar, eu perco tudo. Nada dá certo por minha conta só. Então esse raciocínio é muito importante da gente ter e entender essa dependência nossa de Deus. Tá bom? Vejam, a palavra que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Tá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse povo do STF, STJ, esses velhos que lidam com o direito, eles têm mania de usar palavras difíceis para que ninguém entenda o que eles estão fazendo direito, né? Então, tem um termo em direito que a gente usa que é mutatis mutandis, quer dizer assim, mudando o que tem que ser mudado, tá? Então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sarei a sua terra, tá? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro que quem não é povo de Deus, lascou-se, né? Quem que é povo de Deus? Hebreus, tá? Eles sendo o povo que aceitou Jesus, porque esses foram enxertados na videira. Quem não é, ou é judeu, hebreu lá de sangue, e quem não é convertido, quem não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não é povo de Deus segundo a nossa Bíblia. Então, beleza, se você está me assistindo aqui, você aceitou Jesus, você é povo de Deus, tá? Então ele está falando para o meu povo, porque aqui era a construção do templo que Salomão tinha terminado lá. Assim, se o meu povo se chama, se humilhar primeiro,
Orar, buscar a minha face e converter os seus maus caminhos. Daí eu ouvirei dos céus e sarei sua terra. Então, se o meu povo, se não for meu povo, não tem nada disso. Vai viver por conta. Se o povo que se chama pelo nome de Deus não se humilhar, for orgulhoso, tá? Achar que é mais do que é. Não orar, não buscar a face dele, não se converter dos pecados, um abraço, tá? Não vai ser ouvido por Deus e não vai ter a terra sarada. Percebem? Então nós precisamos de Deus, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus a cada dia, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Que nem eu falei para vocês, às vezes a gente peca, às vezes a gente mente, às vezes a gente conta uma história que não é bem certa, às vezes a gente xinga alguém, às vezes a gente diz um palavrão, né? Mas isso é um acidente, isso não é uma coisa que você fica fazendo todo dia, toda hora, deliberadamente, por prazer. Não, não é um estilo de vida. Nosso estilo de vida deve ser santo e o pecado um acidente. Porque se você me disser que você nunca peca, você já está pecando, porque você já está mentindo, né? Que nem assim, se eu disser assim, eu não peco, eu sou um homem santo, que nem o Nando fica me tirando sarro lá dizendo que eu sou santo, né? Eu sou um homem santo, nunca pego, já pequei, estou mentindo, né? Se alguém diz que não tem pecado, faz Jesus mentiroso, a Bíblia diz. Então é ruim. A gente peca acidentalmente sim, gente. Infelizmente, não deveria, mas a gente peca acidentalmente. Bom, então vamos lá. Vamos continuar nosso raciocínio. Em Mateus, no capítulo 3, versículos 9 e 10, Jesus fala para os fariseus, eles estavam se gabando, não, porque nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim, gente, Deus pode suscitar essas pedras aqui, filhos de Abraão. E Deus fala em outra passagem que se não tiver quem adore, ele pode fazer as pedras adorarem ele. Deus pode fazer tudo e refazer, né? Porque ele é o oleiro, nós somos só o vaso. Querem ver que coisa interessante? Em Isaías 59, no versículo 16, né? Diz assim, e viu Deus que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como um manto. Né? Vocês veem isso aqui se cumprindo em Jesus. Não tinha ninguém que cumprisse a lei, não tinha ninguém que vivesse sem pecado, não tinha ninguém que pudesse cumprir as ordenanças de Deus, viver na santidade, no padrão que Deus colocou para nós. Porque Adão estava aqui e Adão tinha a pureza. E aí o pecado entrou na terra. Tá? O pecado entrou na terra e Adão se desvirtuou e caiu. Era o primeiro Adão. O segundo Adão veio porque ele é espírito vivificante. Né? O primeiro Adão era alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Tá? Jesus veio, Deus encarnado, ele mesmo. Não tinha o intercessor, não tinha. Ele mesmo, né? O seu braço trouxe salvação. Ele veio e cumpriu as coisas, né? Da forma mais difícil possível, né? Entregando um filho puro e maravilhoso, sem pecado, pelo pecado dos outros, para que pelo sangue de Jesus nós hoje pudéssemos ser salvos. Senão a gente também não tinha chance, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas se esse Deus, que pode suscitar das pedras adoradores, e se ele pode fazer Rita, depois você assista meu vídeo e sabe que é você que estava me ligando aqui, depois eu já te ligo lá. Se ele mesmo se vestiu de um manto para nos trazer salvação, e se ele mesmo pode suscitar adoradores das pedras, né? Então o que cumpre a nós? Nós temos que ser humildes e saber que nós é que temos que buscar o Deus enquanto ainda se pode achá-lo. Nós temos que aproveitar esse período da graça, que pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Essa porta ainda está aberta e logo ela vai se fechar. Então nós temos que aproveitar, porque esse é o tempo da graça, esse é o tempo da salvação, é o tempo que nós temos que aproveitar, viver a nossa vida aqui, mas obedecer a Ele, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a presença de Deus de todo o coração, diariamente, sabendo que Ele é bom e que Ele vai vir, vai nos dar vitórias e vai sarar a nossa terra. É isso, minha gente. Simples assim. Difícil de fazer na prática, mas é bem interessante por causa da oportunidade que nós temos. Coragem,
Se esforce. Isso vai trazer bênção para você e vai trazer bênção para sua família e para toda a sua descendência. É por aí. Deus te abençoe.